o Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque ah, a questão da logística, né, de você fazer a carga e descarga, por exemplo, né, o que a gente tem mais aqui, o Porto de Santos, envolve toda uma operacionalização, né, envolve todo um monitoramento. Antes disso, e fundamentalmente, envolve toda uma estratégia, né, de operacionalização, da onde que vai sair esse transporte, né, como que ele vai, o tempo que ele vai permanecer ali fazendo o carregamento, às vezes se com auxílio de um outro profissional pago por ele ou pela empresa, depois para né, auxiliar, né, fazer esse controle, e também, posteriormente, no trajeto, né, nós estamos falando de trajetos aí bem extensos, e que, por vezes, até levam mais de dias. Então, nós, nesse espectro, é importante a gente entender que esse profissional que seja autônomo ou que seja empregado dessas empresas grandes transportadoras que fazem todo esse mecanismo de transporte de carga pesada, seja de pessoas, precisam entender essa logística, e dentro dessa logística também permeia as questões atinentes ao contrato de trabalho, né? O tempo de descanso que o motorista tem que ter, né? As paradas, né? Por vezes há restrições de trecho por conta de horário, né? Da rodovia. Se não for respeitado isso, há uma série de responsabilidades. O motorista se desloca e, às vezes, a gente sabe, esse país aqui tropical, tem várias ocorrências, às vezes, de chuvas torrenciais, neblina, cerração, né? Você vai, por exemplo, para Minas Gerais, tem a questão aí da regulamentação da fumaça. E aí, como é que fica essa questão? O motorista deve parar, né? E tomar as precauções com relação à carga e também não só a vida dele, também a coletividade, né, respeitando as normas de trânsito. E a empresa precisa efetivamente cada vez mais estar tendo esse monitoramento mais inteligente, né, via GPS, para saber se efetivamente as horas de trabalho estão sendo cumpridas, para ver se efetivamente há alguma infração que pode ocorrer, e, sobretudo, a responsabilidade até do empresário que quer entregar na data e hora correta essa carga aí, esse transporte, né, que pode incorrer, acaso não entregue ou surtir inúmeras responsabilidades, seja por um acidente de um trajeto, um acidente pode ser um acidente de trabalho, seja com relação à responsabilização, a não entrega na data e horário daquela carga, seja respondendo todas as questões também referente ao seguro aí que pode acionar da não entrega da carga, que há, por exemplo, em Porto Santo está lá um navio, né, aguardando. Quanto que custa um navio ficar ali atracado no Porto de Santos e ter atrasado aí sua entrega por conta de uma aí das commodities, de uma das cargas? Então, essas questões todas elas se entrelaçam, e é importante que haja esse planejamento estratégico, esse monitoramento, né, e esse planejamento de saber o início da ida, da chegada até o destino, né, e também as preocupações atinentes à saúde e segurança do profissional, do motorista. Você sabe que é interessante, né? Você estava falando e várias coisas vieram na minha cabeça, né? Então, quem já fez live comigo sabe que eu não fico preparando live, é um assunto que geralmente o convidado ele domina, né? Então, eu só vou explorando o conhecimento do convidado, e aqui é mais uma oportunidade, efetivamente, de a gente aprender um pouquinho. E na minha cabeça, uma grande oportunidade dentro de um nicho de mercado que só vem crescendo, né? Então, pouco se fala a respeito do direito e da logística, e a logística ela abarca o transporte, como o Ti falou, abarca armazenagem, abarca empresas de comércio exterior, né? Aduaneiras, enfim. Então, Sim.
é uma gama de empresas, de pessoas envolvidas tão grande. E aí até me veio na cabeça, assim, outra prova, né? A gente falou aqui do caso da greve dos caminhoneiros, né? Mas uma outra situação bem recente que a gente está pensando em logística é tantas críticas, né, que o nosso ministro da Saúde está sofrendo por ele ter se declarado expert em logística, e a gente está sentindo na pele, né, essa questão da distribuição, apesar de o Brasil ter um sistema de distribuição de vacinas já solidificado, né? Mas a gente está sentindo na pele que essa questão da logística ela tem grandes impactos, né? Então, o Ti ele falou na questão da responsabilidade sobre a entrega do produto, e essa responsabilidade, esse produto pode ser, por exemplo, um medicamento, Perecível. né? Perecível, Perecível. é algo de tamanha importância, porque eu fico imaginando assim, se você tem um perecível, tem prazo de validade, um produto qualquer que tenha prazo de validade, ele vence. De quem que é essa responsabilidade? É complicado essa questão. Geralmente, aí nós estamos até a própria carga que ia para o Rio de Janeiro, né? Ia de caminhão inicialmente e posteriormente foi fornecido aí um avião, né? Para que pudesse fazer esse transporte, né? Veja bem, nós estamos falando da Coronavac, né? Que após depois toda a preparação e a abertura ali para poder fazer a aplicação da vacina, né? Ela tem um tempo ali também de durabilidade. Aí nós estamos falando já em terra. Mas, por exemplo, nós viemos discutindo aí em alguns outros países a questão, por exemplo, da Pfizer, né? E da Moderna, que ela tem um sistema, um gerenciamento diferente, né? Porque ela precisa estar acondicionada em determinada temperatura, né? E aí, como é que você faz esse transporte, né? O acondicionamento posterior sem ter esses locais adequados? Se você não tiver aquele resfriamento, a temperatura adequada, né? Abaixo de tantos graus Celsius aí, você perece o produto, né? Que é fundamental. Ainda bem que, nesse caso específico da vacina aí da Coronavac, que está tendo essa distribuição agora, a gente tem aí uma vacina, pelo menos nesse aspecto de melhor logística. O pessoal do Exército, eles estudam muito essa questão, e é cobrado muito essa questão da logística, da pontualidade, né? A gente, só pontuando a questão até de que teve que ser uma antecipação do cronograma inicial, até por uma exigência dos governadores, né, da necessidade. Uma pressão, né? Uma pressão, né? Uma pressão. Aí essa questão da logística tem um fator complicador, mas como geralmente toda essa questão da logística, desse planejamento estratégico, sempre você tem que ter mais de um plano, né? Mais de um plano. Olha, se não der certo aqui, é aqui. Geralmente o pessoal trabalha dessas circunstâncias. Então, na verdade, tem uma responsabilidade muito grande por esse transporte. Aqui nós temos alguns contornos diferentes, porque nesse caso aí essa vacina ela foi adquirida pelo governo, né, pelo governo federal, né, via o Instituto Butantan de São Paulo. Mas é evidente que, por exemplo, a empresa contratada para fazer esse transporte tem responsabilidades para que mantenha a integridade, né, desse produto aí que nós Não, temos eu aí, fico estamos falando de 6 imaginando, porque milhões, assim, nós estamos falando de 6 milhões apenas, né? Não dá para. eu vou Na pegar. verdade, em 6 milhões não, porque na verdade vão ter 2 doses, né? Então, quer dizer, já um número já é limitado aí. Nós estamos agora com o problema
e as questões também burocráticas que estão lá presas no princípio ativo da vacina na China. Né? Então, quer dizer, é toda uma logística. Aí, quando nós estamos entrando não só em outras searas, mas fundamentalmente também no direito internacional, né? Como é que você faz a liberação de produto que foi impactuado? Tem a questão da embaixada, consulado, que é muito utilizado isso aí para que uma maior. Então, quer dizer, havia uma policial e houve um protocolo que dependia de outras pessoas, no caso, de liberação também, né? Mas, assim, falando de uma responsabilidade aí, nesse caso governamental, perpassa por empresas transportadoras, né? Seja dos diferentes tipos, tem aí, no caso, uma responsabilidade por todo esse transporte aí, pela integridade da carga. O que é muito comum, não sei se está sendo utilizado, a gente pode até levantar, é a própria questão do seguro, né, Thaís, dessas cargas. E aí, nós estamos falando de vidas esperando essa vacina, e se tiver qualquer acidente de percurso, como é que faz? Porque não vai adiantar só a questão do dinheiro, né? A questão orçamentária. A empresa pode até ser que indenize o valor e tudo mais, mas a questão é que não tem no mercado. Aí envolve toda uma outra questão de Não, responsabilidade. ó, então, Olha só, falamos de né? armazenagem, falamos de transporte, de comércio exterior, e agora a gente vem levantando um outro setor que também está intimamente envolvido, que é a parte de seguro, né? Seguro da carga, em especial de cargas mais valiosas, enfim, de mais importância, né? Então, e isso tudo tem que estar muito bem regulado. Ainda quando a gente falou de situações, né, que parece que não que a questão da logística está distante da gente, consumidor, do nosso dia a dia, mas a gente tem uma outra situação que está, até que a pandemia acelerou muito, que foi a questão das vendas online, né? Ou por telefone, enfim, quer dizer, ó, eu estou pedindo lá um delivery e tem que entregar aqui na minha casa. Isso comporta também logística, a parte de transporte, não é? Sim, aí uma grande discussão que nós tivemos, já vínhamos aí discutindo, né, paulatinamente em nosso país, a própria questão da reforma trabalhista, né, inovou em alguns aspectos em relação ao trabalho intermitente, né, há quem defenda que haveria enquadramento desses trabalhadores de plataforma nisso, há quem defenda que ele é um sistema totalmente híbrido, e essa pessoa, né, que a gente recebe ali o produto que nós encomendamos, só queremos receber ele, mas toda a engenharia logística que foi traçada para chegar à nossa residência, à nossa empresa, escritório, né, tem toda uma logística, toda uma engenharia aí muito grande de pessoas, de maquinário para poder fazer essa estrutura. Tem um estudioso que é o colega lá do Fórum Trabalhista Empresarial, que é o querido André Zipperer, né, que tem um livro aqui especializado que ele fala da intermediação de trabalho via plataformas digitais. Recomendo que quem queira leia, né? Ele vem falando repensando toda a estrutura jurídica para tentar fazer esse enquadramento. Nós tivemos até no passado, não sei se você lembra, tivemos até uma passeata dos motoboys aqui, que pegou ali a Consolação, atravessou toda a cidade aí, primando por direitos, né? Porque na pandemia esses trabalhadores eles ficaram desguarnecidos, mas ainda desses direitos básicos, mas ainda vou mais além. A própria questão dos correios, por vezes de greve, a demora, né? Você viu um número muito grande crescendo no país de transportadoras. Você entra, por exemplo, nos sites da Magalu, né? Ponto Certo, Casas Bahia, e você vai às vezes encontrar ali mais de uma.
você vai encontrar com É de com a uma modalidade possibilidade de entrega, né? com hora para retirada no local. Você vai escolher uma mais rápida né, talvez por Sedex, e às vezes você vê que pela transportadora às vezes vem mais rápido, né? E até mais barato do que a tradicional Correios e tal. Por quê? Porque essas empresas estão crescendo muito, está dando um boom nesse setor de transporte de cargas aí. Então, você, ao pactuar aquele serviço, comprar aquele produto, na verdade, você indiretamente também está contratando aqui, já tem um combinado ali, já tem uma subcontratação dessa, né, a terceirização dessa entrega, né, a loja aí, que é uma dessas mais famosas, online, a Amazon, etc., como a gente já mencionou aqui, e que estão sendo utilizados, estão crescendo, um setor que está crescendo muito, porque hoje em dia eu não vou mais no local para comprar. Hoje em dia tem que ser tudo facilitado, né? É tudo a domicílio que é entregue. Então, esse Não, setor e a gente cresceu fica pensando, olha muito. como cresceu, por exemplo, o Mercado Livre, né? Sim. Então, que é uma empresa que, essencialmente, a sua essência está na venda online, que está atrelada à parte de logística, né? Sim. É claro, e aí a gente, só quando a gente está falando aqui da questão do consumidor final, né? Até da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é Sim. todo mundo responsável, né? Então, se você comprar, por exemplo, sei lá, na empresa XPTO pela internet, e tá lá a entrega, né, que você acaba nessa venda casada adquirindo, então é responsável, se não chegar, então é responsável a empresa que você comprou, é responsável a transportadora, então Pois todo um é. ciclo para Tem chegar tudo. na sua casa, né? E Você vai aí falar assim, ó, eu não quero saber se é transportadora, não, eu comprei o produto, eu quero que ele chegue em casa. A responsabilidade é de vocês, vocês que se virem. Né? E pois teve é. toda uma engenharia, teve todo, olha, ocasionou aqui, né, um contratempo, teve isso, olha, mas eu contratei que ele chegaria até tal data, então eu vou exigir tal data. Ou eu contratei que o produto ia chegar desta forma, nessas características. Ele não chegou, ele teve aqui uma avaria, né? Teve alguma situação aí que aconteceu. Não importa. Então, para você ver como é que a própria questão da logística, ela permeia hoje em dia inúmeras áreas, não profissionais, áreas do direito, né? Categorias, né? Da própria sociedade. Você vê não só, por exemplo, essa que nós mencionamos aí, acho que da Amazon, acho que da Magalu e tal. Se eu não me engano, tem uma transportadora chamada Mamute. Eu falei, Mamute, aí você vai ver lá do Nordeste, por vezes, né? Não estou falando, essa específica eu não lembro, mas tem algumas que são sediadas no Nordeste. E o cara tem toda uma engenharia, uma logística, que por vezes ele tem aqui, por exemplo, uma sede, uma filial aqui, onde está lá os caminhões que eles estão estacionados, pronto para atuar a qualquer momento, né? E fazendo esse gerenciamento, né? À distância, por GPS, né? Monitoramento por esses meios telemáticos, né? Hoje em dia celular, né? Hoje em dia você sabe onde o trabalhador ou esse profissional está pelo GPS, né? Você sabe se está chegando, Manda a localização. manda a localização aí. Então, a gente vive hoje num mundo de algoritmo, né? Que tudo acontece de forma instantânea, né? O próprio querido Ricardo Guimarães, junto com o professor Antônio Carlos Aguiar, escreveu ano passado aí um belo artigo falando sobre esse mundo atual da pandemia, né? Que tudo está muito instantâneo, né? Tudo hoje em dia é no instalar de dedos, é no clique que você adquire e você não consegue enxergar toda a estrutura, o organograma, a logística do que é feito para poder chegar. Aliás, não só essas transportadoras, mas também alguns empresários, algumas lojas, têm se valido dos próprios motoristas de aplicativo, né? Que só fazem isso, que só fazem esse transporte. Tem sido criado alguns desenvolvedores aí, apps
só para a questão do transporte. Ó, eu preciso fazer uma entrega, preciso de alguém aqui agora. O cara faz a chamada lá, aquele que trabalha de forma autônoma, né? Faz a inscrição, tem toda uma situação que envolve isso aí. Então, para você ver como é que nós estamos falando de uma questão que aparentemente parece muito restrita, e não é, né, Thaís? Tem um Não, mundo aí de situações para... exatamente. Quero agradecer o Nilson, a Ana Paula, o Eduardo, o Burilã, a Lésia e a Nelva Maciel, todas as pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento, né? E parabenizando aqui. E aí a gente tem uma outra situação, né? Então, a gente tem todos esses nichos, todos esses ramos que integram ou que fazem parte dessa arquitetura logística e que todos vai desembocar numa pessoinha. Então, é assim, olha só. Então, vamos imaginar, gente. Eu tenho lá o Mercado Livre, a Amazon, uma das empresas mais ricas do mundo, né? Que trabalha em especial com dados, né? Em outras lives a gente já falou a respeito disso, mas que ela precisa entregar. Vamos imaginar que você comprou um livro, né? Então, você comprou o livro pela Amazon, né? Aliás, fazendo que tem um livro, eu e outras colegas, o Márcio Fago, a Roberta, a Cláudia Trajano, a Gisela, nós temos um livro vendido pela Amazon que chama Incubadora Jurídica. E Olha só, que legal. Bem legal, destinado à advocacia. E aí a gente pensa o seguinte, vamos pensar, comprei o livro do Tiago lá na Amazon. Aí precisa ser entregue, porque, né, eu quero lá riscar, eu, Thaís, gosto de livro físico, apesar de ter livros virtuais vendendo, né? Quero lá que chegue o meu livro físico. O que vai acontecer? A Amazon vai, na maior parte das vezes, em parceria com uma empresa de transporte, encaminhar esse livro para a transportadora, que ela seja entregue, para que o livro seja entregue para o consumidor final. Quem é que vai entregar? E aí, gente, quem é que de fato entrega esse livro na sua casa? É o motorista, né? Então, quando eu peço uma pizza, quem é que entrega a pizza? É o motorista. Ainda que seja de bike. Ainda que seja de bike. É um entregador esportista, né? Já chega magrinho. Mas você vê de outras formas, né, que a gente tem aí, todos eles, né? Tem que ter alguma outra qualificação, tem que ter cursos, tem que ser submetido a treinamentos, né? Para chegar a essa ponta final, né? Essa ponta final, a nós que adquirimos e pagamos esse valor, já temos aquilo ali embutido, mas na verdade tem toda uma responsabilização, toda uma capacitação para poder chegar esse produto da forma mais, na verdade, pontual, né? De uma forma que siga aí o transcurso, porque tem as leis também aí do Código de Trânsito Brasileiro para ser respeitado quanto à velocidade, etc. A questão da CLT tocante também aí, junto com a nova regulamentação que veio em 2015, dessa lei do motorista profissional, ao tempo de descanso, né, entre uma pegada e outra, o que pode, o que não pode ser feito, né? O motorista está lá parado em algum local que tem uma carga e ela é uma carga que tem né, tem todo o cuidado também com o veículo de transporte, que tem lá, por exemplo, step, ou que tem uma determinada outra situação de carga ali que ele tem que tomar cuidado para não parar em qualquer lugar, né? Para descansar, etc. Então você vê que tem a ponta dessa estrutura que vai fazer essa entrega aí realmente é um profissional que precisa muito ali capacitado, treinado cotidianamente para que todas essas entregas, todas
essa logística seja respeitada de uma forma cumprindo todas essas inúmeras legislações, né, Não, Thaís? e aí eu fico imaginando, E que assim, chegue você na só vai ponta do falar, consumidor final. então, aí você vai falar Uber Eats, iFood, e aí, isso a gente está falando coisa pertinho da gente, né? Mas eu tenho certeza que a Sim. maior parte das pessoas já viajou e vê aqueles caminhões gigantescos, até com, como é que fala que vai aquela com sinalização, né? Que tem que ir com proteção lá, como é que fala? Eles têm um trecho, eles têm aquele, realmente aquele às vezes até tem mais Escolta, né? Tem que ter carregador, ou escolta. às vezes ele tem a escolta também, que vem, né, alertando que tem, porque ele ultrapassa, por vezes, ali uma linha limítrofe que tem aí da rodovia, ou porque efetivamente ele pode vir a um risco grande aí daquele material, às vezes até transportando outro veículo, né, de cair. E aí, como é que fica toda essa Não, e situação? aí, quem mora em São Paulo, ou, né, isso passou em vários jornais, né? Nós tivemos pontes em viadutos, Puxa, em especial nas olha só, marginais, olha só. interditados, causando em São Paulo, né? Um trânsito monumental, né? Causando um problema por causa de que a pessoa foi passar embaixo da ponte e a altura do caminhão era maior do que a permitida e acabou causando dano para a ponte, paralisando grandes avenidas, enfim. Em São Paulo, isso é um exemplo, né, de São Paulo, causando um reflexo gigantesco, um prejuízo para a cidade de modo geral, né, porque trânsito que já não é uma maravilha, piorou muito, né, em virtude dessas interdições, e isso também cai lá na ponta como responsabilidade do motorista, né? Então, quer dizer, olha só, gente, um motorista, ele é peça fundamental nesse setor de logística, não é isso, Tito? Com certeza, com certeza. Porque, por mais que seja traçado qualquer logística, né, a gente mencionou aqui das questões climáticas, né, diversas aí que podem trazer alguma alteração, né, seja do trecho a ser percorrido, seja do horário a ser percorrido, do tempo, né, de você estar, do motorista ali dirigindo. Então, assim, para você ver que ela envolve uma grande cadeia aí produtiva e também de monitoramento disso aí, porque há excepcionalidades que vão ser enfrentadas ali no caminho pelo motorista, né? O motorista, talvez, dentro aí desse conhecimento empírico da experiência e tudo mais, às vezes já tem ali uma solução, né, para tentar dar um caminho outro, né, que possa pegar, que às vezes é um pouco mais longo, né? A gente tem aí situações como essa que aconteceu aqui da ponte aqui em São Paulo, que afetou no geral, né? Porque Não, além afetou a do cidade motorista, inteira, né? Não foi não, só a marginal. e quem trabalha fora né, ou precisa sair daqui para outras cidades, que aqui o entorno todo, né, da Grande São Paulo, você acaba vindo para São Paulo trabalhar, vindo ou mesmo fazendo esse transporte. Então, você imagina Sendo só reflexo das marginais, né? a chuva na marginal, né? Encheu, e aí, como é que o cara faz? Ou uma rodovia, por exemplo, que nós tivemos na SP-294, acho que foi em 2019, que era aquela comandante ali, João Ribeiro de Barros, onde teve lá um trecho ali perto, se eu não me engano, de
depois de Pompeia, teve um trecho lá que caiu a rodovia. A chuva, né, arrebentou tudo. E aí, ali tem um transporte de carga que é feito ali naquele caminho. E aí, como é que faz? Não pode passar por ali. Simplesmente, num caso desse aí, acho que Quintana, é próximo de Quintana. O que ele teria que fazer? Ele teria que dar o retorno, porque ali não tinha como fazer, e por vezes, nesse caso específico, retornar por uma cidade, por exemplo, como Marília, e seguir pegar a BR sentido Lins aí, para tentar chegar ao seu destino final. Então, quer dizer, ele precisa conhecer, não só ele, mas a empresa saber que pode ocorrer eventos, e é natural que ocorra excepcionalidades, que ocorra intervenções nesse trajeto, nessa logística, e que um bom planejamento estratégico, Thaís, vai, por vezes, talvez não resolver, mas amenizar aí essas questões, desde que já previamente programadas ou já colocadas aí como uma possibilidade. Se eu tenho, né? Então a gente falou aí, até frisamos a questão da responsabilidade em situações em que o motorista pode estar envolvido, né? Como essa questão das marginais, como o problema também de não cumprir as leis de trânsito, né? Às vezes até não acabar consumindo bebida alcoólica, utilizando droga, rebite, né, para poder manter acordado, que é um problema seríssimo, né? Às vezes até por exigência de que tem que, porque assim, esse setor também tem um outro lado, né? Eles vivem sob pressão, precisa entregar, precisa entregar, precisa entregar, precisa entregar, né? Sim. Então, tem uma série de responsabilidades que o motorista ele deve cumprir, mas também tem a vertente da empresa, da responsabilidade da empresa com relação a esse motorista. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação. Na Porque o verdade... motorista só tem deveres, será que ele tem direitos? Não, tem números, né? A gente tem aí tinha uma antiga legislação anteriormente que mencionava mais do trabalhador que é empregado, né? Assinatura em carteira. Mas aí teve alguns impactos da legislação da 13.103/2015, que ela vem regulamentando aí, incluindo também o profissional autônomo, trazendo uma série de questões, regulamentando uma série de questões que nós vislumbramos no cotidiano aí desse transporte. Veja bem, muitas das empresas um funcionamento diferente desse ramo de operação. Tem a própria lei 9.029/95, que trata lá das questões de admissão, né? Pensa, né? Você, por exemplo, exigir um exame toxicológico para um trabalhador comum, é interpretado de uma forma com características de uma conduta discriminatória. Não é o caso, por exemplo, especificamente do motorista. Olha, como a gente Não quer falou. dizer que você chegar amanhã no escritório e falar, pessoal, viu, pessoal? Se chegar bêbado lá no escritório, eu não posso mandar fazer exame toxicológico, mas no motorista eu posso? Em razão da atividade dele. Em razão da atividade, a legislação permite, né? E é importante até que haja não só uma preocupação nesse exame admissional, como também nos periódicos. Nos periódicos, né? Porque quando essa questão, ela envolve muito também não só a questão da saúde do trabalhador, mas a responsabilidade social da empresa, né? A construção jurisprudencial, a gente tem, evidente, elencadas na CLT, lá um rol taxativo de condutas daquele empregado que, acaso incorrido, poderiam
culminar com uma dispensa por justa causa. E lá vem falando também da questão do álcool. Entretanto, muito já é conhecido no meio jurídico que a OMS trata a questão do alcoolismo crônico e tem uma série de outras patologias como uma doença, né, como uma patologia e que deve ser tratada. Então, você também tem que ter esse cuidado de fazer esses exames periódicos para saber como que está aquele profissional. Então, você falou muito bem aí, né? A gente vai fazer transporte que seja de vacina, transporte que seja de pessoas, né? Que também estão envolvidas, né? No ônibus, nos trechos aí rodoviários ou interestaduais. Eu não estou falando de transporte de cargas inflamáveis, né? Combustível. Então, quer dizer, é toda uma questão operacional que tem um grande impacto, não só naquela carga específica, né? Mas na vida de todo mundo, por isso que precisa ter essa segurança. Então, diferentemente de outras categorias, o legislador veio trazendo em 2015 com essa legislação que eu mencionei, veio trazendo aí essa questão do permissivo para que possa se fazer esse exame admissional. Eu preciso saber as condições de saúde, se esse profissional ele está rígido, né? Se ele está rígido para ingressar, né? Nesse nicho que é principal aí de transporte, né? Muitas vezes dessas transportadoras, outras empresas preferem elas mesmas terem a sua frota, mas é importante ter esse exame admissional, esse exame periódico. Se você for fazer esse exame, por exemplo, vamos supor aí para um caixa operacional aí num restaurante ou em qualquer outra empresa. Você exigir o exame admissional, que ele faça um exame toxicológico, pode soar que haja preconceito. Nessa categoria específica, não só para a proteção dele, não só para a preservação da responsabilidade social da empresa, não só para preservação da responsabilidade da sociedade em geral. Veja bem, num acidente de trabalho que envolva um motorista alcoolizado, quantas repercussões nós estamos falando aí? Né? Social, econômica, jurídica. Você perdeu a carga, então ali é um atraso no abastecimento. Né? Por exemplo, como você bem mencionou, a questão das greves lá. Né? Aí vamos supor que a gente teve aí que nessa greve você via lá que alguns tipos de cargas trazendo insumos, por exemplo, para hospitais, eles deixavam passar quando era questão essencial. Mas vamos supor que nessa carga aí, que é essencial aos insumos, mesmo numa situação grevista, esse motorista ele não esteja habilitado ou não esteja com a sua saúde, a sua rigidez preservada para fazer essa carga. Então, quer dizer, aí houve um acidente, vamos supor por álcool, por rebite ou por qualquer outro tipo de droga. Né? Tem um prejuízo econômico, tem um prejuízo da responsabilidade social, a responsabilidade da empresa, né, do seu contratante, tem a responsabilidade desse motorista que precisa de tratamento, precisa ser afastado, né, precisa ter uma recondução, precisa ser recuperado, né, socialmente, né, enquanto pai de família. Então, quer dizer, olha as grandes repercussões, nós temos, de todo lado, nós temos as repercussões. Então, nós estamos falando de um segmento de mercado que, como ficou bem demonstrado no teu exemplo no início da nossa fala, ele impacta a sociedade de forma gritante. Né? Se não chegar o combustível ali na bomba, não tem como abastecer. Se não tiver os insumos para o hospital, funcionar vai parar, não tem o medicamento. Se parar, então quer dizer, nós estamos falando de um setor que, a par
né, de sempre houver uma política de desenvolvimento para que haja aí a questão do trem, ferrovias, né, a questão da, da água, né, por meio dos rios e tudo mais. Estamos falando de um setor que tem grande concentração e faz parte, é uma coisa indissociável atualmente do abastecimento das cidades, dos órgãos públicos, né, da sociedade. Então, se você colocar pessoas que não estejam com sua rigidez física, saúde física e mental, para exercer essa atividade tão importante, opa, tem que tomar muito cuidado, porque há muitas repercussões. Para a empresa, a questão do acidente de trabalho, vamos supor, aí tem ainda, além de tudo, ainda se machuca, né, o seu colaborador, motorista. Né? É claro, ali não estou falando de um ser humano, né, que precisa de cuidado e que precisa restabelecer a sua saúde. Mas a empresa também vai ter uma série, ou o contratante aí, vai ter aí uma série de prejuízos e, por vezes, responsabilidades ali. Código de Trânsito Brasileiro, responsabilidade civil ali, vinculado ao contrato de trabalho, a questão de quem contratou a carga, o prejuízo causado. Então, quer dizer, é muita responsabilidade. E a Então, questão da função social da empresa também, né? é, Tá protegendo. Olha só, gente, é assim uma coisa. É tão interessante porque você tem. É algo que a gente. A gente correndo para lá e para cá, a gente não tem a noção da importância desse profissional que existe lei específica, tem direitos, tem obrigações, a empresa tem que tomar vários cuidados com relação a esse profissional, até porque, como o Ti falou, as ações de um motorista têm reflexos nas mais variadas áreas, né? Então, seja para não conseguir chegar, um insumo, por exemplo, né, uma questão de saúde, ou ainda de ele atropelar alguém, matar alguém, enfim, até por excesso, né? O Nilson, ele lembrou bem a questão do direito à desconexão, né? Essa coisa de ficar ligado o tempo inteiro, né? Como isso é importante. Eu quero deixar aqui os meus abraços à Dalvina, ao José Henrique Lobo, a Rose Capozzi, ao Mioto, professor Mioto, a Edna Ferreira, tantas pessoas assistindo a gente aqui, bom, prestigiando, amigos. prestigiando a gente nessa live, e num tema tão importante que a gente poderia passar aqui dias falando, até porque isso ele é regulado, não é? Então, se a gente for falar da questão da atividade do motorista, ele tem legislação própria, não tem, Ti? Específico. Essa legislação que a legislação que veio já agora em 2015, né? Fazer essa regulamentação, incluindo agora o motorista autônomo. Antes ali só tinha uma questão aí muito focada no motorista empregado, e essa regulamentação ela veio justamente trazer esses outros elementos que são os impactos aí da Lei 13.103/2015, onde ela vem também regulando agora o motorista autônomo, né? Logicamente que nós temos muito mais empregados, mas ainda essa questão desse nicho de autônomos ainda é muito grande também, tem que ser considerada, especialmente, Thaís, com agora o permissivo do STF, né, das terceirizações. Então, hoje em dia eu posso, mesmo que seja atividade fim de transportadora, né, e a transportadora não queira contratar diretamente novos profissionais, ou talvez ela não tenha orçamento para ter o veículo automotor, mas ela tem a demanda, ela pode subcontratar, né, pode terceirizar esses serviços
mesmo na sua atividade fim. Então, é importante, até queria falar também, Thaís, de um grande impacto que tem da questão social que você havia mencionado. Por exemplo, um motorista com problemas, aí que a gente sabe muito vinculado, porque a questão do rebite, né, para se manter acordado, uma série de outras questões, a própria questão do álcool, cansaço, né, físico, ali é muito grande, a exposição ali o tempo inteiro no caminhão, essa responsabilidade, tem uma questão de responsabilidade social, mas ela também perpassa pela questão do passivo trabalhista, né? Porque esse colaborador aí, né, esse empregado, que tiver essa condição aí de dependência, né, do álcool ou drogas, ele precisa de ser reabilitado. Então, a empresa não pode, né, ao menos nós geralmente fazemos essa orientação, que não proceda à dispensa direta nesses casos, exceto de alguma situação em que já havia ali uma observância desse acompanhamento e houve reiterados descumprimentos aí por parte do profissional, mas essas empresas têm que tomar esse cuidado. E por quê? Porque pode ser que esse motorista, eventualmente, entre com uma ação dizendo que o seu contrato, na verdade, deveria estar suspenso, porque ele deveria estar em tratamento, ou está em tratamento, a empresa não sabe. Então, por isso da importância não só do admissional, periódicos e o demissional ser muito bem feito, né? Com profissionais que entendam, para que a empresa não incorra em uma situação discriminatória e, eventualmente, tenha aí um passivo de ter que reintegrar esse motorista lá na frente, a sua empresa pagando aí durante todo o período que ele ficou afastado. Isso aí impacta muito no orçamento e tal. E não deixa de também tá na questão estratégica empresarial, né, Thaís? Uma formiguinha me falou que você, junto com a professora Roberta de Oliveira, vão tratar desse assunto numa oficina, é verdade? Nós vamos tratar aí desse assunto. Nós havíamos, o Instituto aí, Thaís Jurema tinha já, inicialmente, no final do ano passado, né, a gente ministrou um primeiro curso aí relacionado, trazendo outras nuances, e agora esse curso vai ser ministrado já na semana que vem, né, aí, então envolve toda e a importância dessas empresas, né, dos sindicatos, né, desses motoristas, das pessoas que trabalham na área do direito, nos RHs, a parte administrativa, né, que tenham essas noções. Nós vamos falar sobre procedimentos e a legislação pertinente no cotidiano desse profissional, né? Vamos abordar isso aí e alguns cases, alguns problemas que ocorrem com maior frequência, né? E que impactam aí acaso não tendo a acuidade, né? A observância que seria pelo menos aí orientada a que se a tivesse, pode ter impactos aí no passivo dessa empresa. O que a gente vê, por vezes, Thaís, é que essas empresas cada vez mais têm um setor muito enxuto, né? Dessas pessoas que estão por trás do motorista, né? A parte administrativa, A né? parte administrativa. Então, ali, por vezes, não é feito nada desse monitoramento, ou às vezes é feito de uma forma inadequada, né? Ou Ou por omitindo algumas. desconhecimento mesmo, né? Às vezes a Sim, pessoa ela não tem conhecimento de como ela deve operacionalizar a partir do contrato de trabalho, né? E aí acaba por sujeitando a exemplo, empresa a reclamações trabalhistas que, se de repente tivesse adequações, não precisaria ter, né? por exemplo, o próprio os sindicatos aí, pessoal especializado fala, por exemplo, da questão da imigrantes, né? Ela tem para correr ali cargas pesadas, né? Tem um determinado horário para que haja esse traslado.
além desse traslado, tem o tempo que o motorista pode estar ali, continuamente dirigindo. E aí, como é que faz? Então, a gente Isso é precisa tudo muito entender... planejado, né? Olha, o cara vai aqui, mas ele vai dirigir tantas horas, e aí ele vai chegar ali lá no trecho tal hora, então ele vai ter que parar ali em esse outro ponto estratégico para Aí tem tal... serração, É, operação é, comboio. para tal e tal hora ele tem que fazer às vezes por vezes a pesagem, demora na pesagem, né? E aí como é que faz? Então tudo isso envolve a logística de uma forma estratégica que a gente pretende aí, logicamente não esgotá-lo, mas trazer aí alguns cases mais que tem aí nesse, vamos dizer, no gargalo que tem dessas empresas, né? As grandes problematizações do setor, tentar trazer isso de uma maneira técnica, e aí com a doutora Roberta aí, de uma maneira usando também aí a inteligência emocional. Então, quer dizer que a gente vai ter aí uma oficina no dia 27, é 27, é isso? Dia 27. 27 agora de janeiro. As Sim. inscrições pelo site www.itj.pro.br. Você que está assistindo a nossa live, entre em contato comigo, que a gente tem um desconto especial para quem assiste a live. E olha que maravilha. Em algo que a gente está vendo, que assim é um gargalo de várias atividades, né? Sim, De sim. várias atividades. Então, tamanha a importância dessa. Por isso é que foi realizada a oficina. Então, tive um grande sucesso, foi muito legal realmente o curso sobre a lei do motorista. E a pedidos, agora a gente está fazendo uma oficina para tratar de casos concretos, né? Onde quais são as adequações necessárias que a empresa pode fazer, enfim, até que o advogado pode orientar os seus clientes É para um que campo muito pouco haja uma explorado também na adequação, advocacia, né? viu, Thaís? É um campo muito pouco explorado. Essa parte de suporte, até de consultivo empresarial nesse ramo de atividade. Porque, geralmente, a empresa, às vezes, tem lá o setor de transporte e, às vezes, como ela foca, às vezes, em ter um cara que faz a contabilidade, outro ali que faz um operacional administrativo, e falta, às vezes, essa orientação jurídica de algumas questões, alguns erros até básicos que são cometidos nesse trazado, nessa logística, e que pode repercutir em um passivo ou uma responsabilização maior por essa empresa transportadora, né? Que vai, aí não estamos falando num caso desse motorista profissional que efetiva. E o curso vai ser a oficina Motoristas, Legislação e Procedimentos, né? Será no dia 27, eu juntamente com a doutora Roberta de Oliveira. O curso vai iniciar às 8h30 da manhã, porque o pessoal que mexe na área do motorista tem que estar ligado desde cedo. Problemas, até eu lembrar Já tem que que estar ligado. advogado não tem esse negócio de horário fixo. Vai ter uma carga horária de 2h30 aí de um curso aí intensivo aí de extensão, com essa formação, e também o Instituto aí, o ITJ, também fazendo a certificação aí dessas pessoas que estiverem conosco lá, nos dê a honra de vamos fazer esse bate-papo, né, trocando essas informações e trazendo esses cases aí muito comuns nesse segmento. Eu quero aproveitar, gente, para convidar vocês na próxima quinta-feira. A gente começa uma sequência de bate-papos que a gente chamou de QI jurídico. Então, são os desafios da advocacia, onde a gente vai trazer estudantes de direito, jovens advogados, advogados já experientes, profissionais, promotores de justiça, delegados de polícia, enfim, para tratar de questões importantes ao exercício do profissional do direito, né? Então, são bate-papos, questões que a gente vai estar levantando todas as quintas-feiras, às 19 horas, pelo Facebook também. Nessa próxima quinta-feira, a gente tem o doutor Ricardo. Eu não falo o sobrenome dele, que tem um sobrenome difícil, viu, Ti? Então, o doutor Ricardo, só lendo, um sobrenome alemão. E a Heloísa Ravasque também, com sobrenome alemão. Vão estar cheios de sobrenome alemão na Nossa, tá vendo? quinta-feira.
Que maravilha. junto com a professora Roberta, tratando dessas questões aí dos desafios da advocacia, dos desafios da atividade jurídica, todas as quintas-feiras, através do QI Jurídico, também promovido pelo ITJ. E, inclusive, você estava falando, porque assim, né? Quem me conhece sabe que a pessoa vai falando e a minha cabeça, ó, vai longe, né? A gente vai Isso é inaugurar bom. uma série. Já eu vou deixar um convite ao vivo aqui, né? A gente vai começar em fevereiro a fazer estudo de casos, né? E aqui ele não sabia, viu, gente? Estou mentindo? Estou fazendo um convite para a gente fazer um estudo de caso diferenciado, pensando no motorista do Uber e no taxista, Puxa né? vida, hein? Então, mas aí é grupo fechado, depois eu vou trazendo, quinta-feira trago mais informações para vocês, mas, Ti, é de segunda-feira, a gente combina a data, mas eu acho que Não, pode ser muito bacana, legal a gente bacana. fazer um estudo de caso com outros profissionais para a gente poder discutir, né, algumas situações, porque então a gente sabe que, por exemplo, Nesse setor mesmo aí, que a gente até viu o Désio falando, né? O que tem o maior problema é com a questão das horas extras, né? Tem muitas horas extras cobradas nesse setor aí. Como é que tem direito, aos não tem cuidados? direito, aí É, aí a gente tem, por exemplo, nesse caso, né, de Uber, tem decisões falando que tem vínculo, tem decisões falando que não tem vínculo, para deixar a gente maluco o mesmo. cara entra E com quando a gente. o cara entra com ação, né? O cara com perdão das pessoas, um profissional, né? O cidadão entra com reclamação lá dizendo que trabalhava todos os dias da semana, final de semana, 16 horas por dia, 17 horas, né? Quer dizer, então, como você tratar desses cases, né? Thaís, a orientação adequada, né? A forma de você buscar uma prova qualitativa para você tentar fazer ali, tem a documentação, né, muito em dia, né, Thaís? Está ali tudo certinho ali, olha, regrado, tem aqui o tacógrafo, a questão do própria utilização do tacógrafo eletrônico agora, né, que vem a corroborar, o monitoramento feito adequadamente, tudo isso para evitar não só o passivo, mas também para primar pela uma saúde, né, e segurança e um maior controle nesse risco empresarial. É um risco alto, né, Thaís? Que você que está Alto, e às envolvido. vezes pode. Há muitos anos atrás, eu prestava serviço para uma transportadora e que ela chegou a ter 3.000 ações trabalhistas. Esse ingerência eu já peguei com as ações em trâmite, né? Na verdade, foi estudo de falência. Essa era Sim, que eu fui contratada porque, na verdade, já estava numa situação muito séria, né? sim, Que é algo que você consegue ter uma previsão se você fizer um trabalho adequado antes, né? Antes, sim. porque depois que a bomba Preventivo. estourou, né? Preventivo, exatamente. Mas você precisa saber de algumas coisas, né? Para isso, até o empresário, ele precisa estar ligado nisso. Eu brinco, falo até para quebrar, você tem que tomar cuidado, tem que ter planejamento para quebrar, tem que ter planejamento para se divorciar. Não é assim, ó, tô indo Mas, embora. mas Dá você sabe problema. o que geralmente que a gente vislumbra, né, pelo lado da empresa, é que a empresa às vezes tem ali, está correta, né, naquela determinada situação, aquele contrato de trabalho, né, efetivamente não foram feitas tantas as horas que excederam foram pagas, mas falta a documentação adequada. Não adianta achar que tem o direito e não ter a prova, né? E a gente fala Exatamente. muito isso no jargão que a gente usa aí Quem alega a prova. popularmente, né? Que alega prova, né? Então, não adianta. Às vezes você tem razão, mas você não conseguiu fazer a demonstração num processo de que você estava com razão. Porque se você tivesse feito um trabalho preventivo, guardar a documentação adequada, certificado que está tudo em ordem ali, você talvez não tivesse, não é uma questão de ter ou não ter o passivo ou ter o problema, mas você poderia minimizar esses impactos aí que poderiam posteriormente ser recobrados, né? Se respaldar com uma orientação jurídica, né, adequada,
de forma preventiva, né? De forma ou também de forma aconteceu o problema, o que você tem que fazer para solucionar isso? E é o que vai impactar posteriormente, né, Thaís? Porque uma empresa que tem esse número de reclamações, aí você vai falar que vai entrar em recuperação judicial, é evidente, se tivesse, por exemplo, investido lá na prevenção lá atrás, talvez não chegasse a esse ponto, não precisasse chegar a esse ponto, né? E principalmente num setor tão aquecido como está agora do transporte de carga. Não, e é algo tão importante, porque eu falo por mim, né? A gente, e eu acredito, por mim enquanto professora também universitária, a cultura dos cursos jurídicos é processualista, né? Eu brinco, falo, tem que pôr no pau, senão não é advogado, né? Sim. Que é algo que, assim, é tão importante a gente ver o inverso disso, né? E aprender como é que faz isso, né? Como é que a gente pode orientar a empresa e mostrar porque, na verdade, é assim, essa cultura processualista é cultura dos profissionais de direito, porque são dos cursos jurídicos, né? Que a gente, a passos de tartaruga, estamos pretendendo mudar, né? Mas também é a cultura do brasileiro, né? De tudo discutir dentro do poder judiciário. De Então demandar você judicialmente tudo. de Bom, a demandar, gente vê, bom, né? nós vemos, nós estamos assistindo, né, no próprio cenário político, né, institucional do nosso país, tudo ser judicializado, né? Tudo é discutido na justiça, né? Talvez se houvesse de repente uma forma diferente de se ver as coisas, não precisaria se demandar tanto ou se De se demandar questões prevenir, né? Você evita discussões e discussões custam caro. na Caro nossa área aí, o Nilson. emocionalmente, financeiramente, enfim. Na nossa área aí, o Nilson que está nos assistindo aí é expert nessa parte aí e sempre ele compartilha, né, nesses cases aí que ele tem desse assessoramento com maestria, que ele tem muita experiência nisso há anos no mercado, lá na região de São Carlos e tudo mais, e ele mesmo é um defensor aí desse trabalho preventivo, consultivo aí que ele tem vários alguns clientes que ele já há muitos anos aí tem se dedicado nisso e a gente vê realmente a importância, né? É um trabalho árduo, né, Thaís? Mas que tem Você bastante fazer a coisa e é um prova, campo fantástico, né? fazer a prova de que para a empresa, né, para aquele operador, vale a pena de repente investir Na prevenção, né? numa orientação adequada antes do problema estourar. Aliás, a própria atuação hoje em dia em compliance, o que é? Né? A própria estar em conformidade. Como é que você está em conformidade se você não tem orientação jurídica? Não tem como. Né? A não ser que o cara seja um multiprofissional, então, mas hoje em dia, empresas, tempo é dinheiro, né? Então, é necessário de um profissional especializado Não, e nessas orientações. às vezes algumas demandas acabam por acabar com o negócio da empresa, efetivamente, né? Seja por uma questão de contrapropaganda, seja por impacto econômico, efetivamente, né? É algo bem complicado. Quero agradecer a Maria Madalena, a Cristiane, Fernando e Dá. Também estou com saudade de dar aula para você, Fernando. O Marden, a professora Elizabeth Zanotto, a Binha Firmino, várias pessoas aqui nos acompanhando. E se deixar, a gente fica aqui falando, porque eu falo para caramba, o Ti também. Se deixar, a gente vai ficar falando aqui a noite inteira, gente. Essa dupla aí, Ti, tá aí. Ti, tá pronto! Mas deixando aqui mais uma vez o convite para a oficina que vai ser ministrada pelo Tiago e pela professora Roberta. O convite para que vocês participem da nossa live de quinta-feira, falando aí da carreira jurídica, as quintas-feiras do QI jurídico, e que você visite lá a nossa página cases, do né? TJ. Dos cases, a gente vai ter cases. mais informação dos cases, vai ser a partir de 1º de fevereiro, mas a gente vai trazendo mais informações para vocês, porque eu, particularmente, existem até, gente, profissionais que estudam isso, que a gente aprende com histórias, né? Então, a Bíblia
são histórias, a gente aprende o certo e errado com histórias, e os cases são histórias da vida real. Então, essa ideia de a gente aprender com histórias fica muito mais próximo da gente, a compreensão e as possibilidades de saída que aquela situação pode ter. Então, esse estudo de caso é exatamente isso, a gente trazer situações, né, que a gente pode ter várias saídas e são histórias da vida real, coisas que acontecem com as pessoas, né? Porque o direito, ele tem essa... Eu sou apaixonada pelo direito exatamente por causa disso, né? Porque o direito, ele estuda fatos importantes para a sociedade. E que fatos importantes para a sociedade são fatos relacionados com pessoas. Isso é muito legal, é muito interessante, né? A gente poder ter visões de saídas, construir saídas juntas, essa é a ideia aí, né? A gente vê para determinadas situações. A gente vê a própria questão que veio da reforma, um instituto muito pouco utilizado, mas até por uma cultura que foi apontada, né? O problema aí da justiça que vulgarmente a gente conhece como casadinha, né? Mas a própria reforma trabalhista trouxe o Instituto da Homologação Extrajudicial, né? Quer dizer, são formas de pensar o direito, né? A resolução de conflitos de forma diferente. Hoje a gente tem sido muito procurado, porque às vezes o empregado tem ele sabe que tem aquele direito, mas ele não quer entrar integralmente no contencioso com a empresa, né? E, por vezes, pretende fazer ali de uma forma um pouco amistosa, né? E também tem alguns cuidados que você tem que tomar com isso para não parecer que você está utilizando o justiça do trabalho para fazer pagamento de verbas rescisórias, o que não é o caso desse instituto. Uma série de questões trazidas aí que, logo breve, a Thaís também quer que a gente desenvolva, a própria questão... você vê aí, tem alguns nossos colegas lá do Fórum Trabalhista Empresarial, o querido José Lúcio Munhoz, né? Defende, por exemplo, a arbitragem trabalhista, você vê, tem ainda mitos, né, que são criados e que precisam ser melhor estudados, aprofundados, treinados, para que a gente saia dessa cultura somente do contencioso, né, da demanda judiciosa nesse aspecto de conflito e, por vezes, traga outros mecanismos de solução de conflitos que temos no nosso ordenamento jurídico, mas ainda pouco utilizado, né? Pouco explorados, né, Thaís? Pois é. Rogério, Acuri, Alex Teodoro, beijo para vocês também, sempre presentes aí nas nossas lives. Ti, muito, muito obrigado. Tenho certeza que assim a gente trouxe a importância do tema e eu acho que mais que isso, né, a oportunidade que o tema tem de trabalho, de atividade, de tudo isso que tantas coisas que envolvem a questão do direito e da logística, né, para a gente trazer aí, olha, gente, é assim, né? Dizem que a gente não pode perder oportunidades. Eu tenho certeza que a oficina é uma grande oportunidade de você, inclusive, estar dentro de um novo nicho de mercado. Ti, beijo. Fica com Deus. Obrigado. Muito obrigado, gente. Beijo, saúde para todos. Espero vocês na quinta-feira. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Encerrei lá. Obrigado, foi muito legal. O que você achou? Eu achei bacana. tudo de se virar de improviso. Acho que foi legal. Mas vai indo, não é? Para dar várias questões aí, né? Bacana. Porque, na verdade, sabe que eu acho que é legal essa coisa do improviso? Porque você vai indo, é uma coisa natural, né? Então, é uma coisa natural de a gente falar de questões do dia a dia mesmo, né? Um stand-up jurídico. Stand-up jurídico, exatamente. Stand-up jurídico. Stand-up jurídico, boa ideia. Aí, tá vendo? Bom nome aí de programa aí para instituir no...
Exatamente. Stand-up jurídico. Traz o problema, opa, se vira nos 30. Opa, Mas essa coisa de estudo de caso, na verdade, tia, eu vou instituir um clube, né? Então, hoje fiz as regras do clube e tal, para a gente fazer algumas parcerias com faculdades. A ideia do clube é, num primeiro momento, trazer tráfego para o ITJ. Tá. Né? Então, esse estudo de caso, a princípio, vai ser gratuito, para que a gente tenha fluxo, né? Dentro do ITJ, assim, né? Tem uma questão de marketing mesmo, né? E é uma coisa legal, porque eu realmente acredito no que eu falei, eu acredito de fato, eu Não, acho muito legal. importantíssimo. O Everton gostava de utilizar lá na. Eles fizeram uma palestra, cases de sucesso. Só que Não, cases de sucesso. Só que o cases nem sempre são de sucesso, às vezes é um case só. Não, mas eu acho que até nas situações em que você. É claro que perder é péssimo, né? Quem gosta de perder, né? Mas às vezes, por exemplo, por mais que você pode perder, e a culpa nem é sua, tecnicamente, porque é o que você falou. O seu cliente não teve o cuidado de ter a prova, né? Então, alegar é muito fácil, né? Alegar é muito fácil, só que tem situações que precisa de prova. E aí, por mais que te doa, né? Quando você vem lá improcedente, te dói o coração, e isso o cliente não sabe. Mesmo que a cagada seja dele, nenhum advogado gosta de perder, por mais que a culpa seja do cliente, né? Você sabe que eu fui eu estava lá associado lá na Palermo Castelo, e aí tinha um caso grande lá, sabe? E aí o cara fez reunião, a gente geralmente faz uma reunião preparatória lá antes, né? Uma prévia de audiência que a gente chama. Aí chegou lá, o cara chegou para mim, tem um acordo? O valor? O valor é aquele que eu te falei. Aí chegou lá na frente, o advogado lá com o outro, o cara fez a pergunta e o valor é tanto. Aí o cara, não, peraí, teu cliente se encontrou com o meu cliente. Mas isso não é case de sucesso, nem case, né, para se contar, mas teu cliente se reuniu com o meu cliente ontem, ou antes de ontem, ou semana passada, e propôs um valor muito maior do que você está falando aí. E era coisa assim, milionária, né? Aí você fala, não, aí você olha pro cara, e aí? Não, você tá de brincadeira, cara, comigo, porque, porra, você tá com um fumo desse tamanho já, por causa desse caso aí, o cara te colocou na justiça. Como é que você esconde e omite uma informação do seu advogado? Né? Porque isso, juridicamente, pega mal perante a juíza, né? Pega mal perante o colega, desgasta uma relação, uma tentativa de negociação, né? Da própria técnica de negociação. Então, quer dizer, tá tudo errado, cara. Você tá achando que você vai resolver o problema sozinho e você cada vez mais você está se afundando, porque você não conta a verdade para mim. Como é que eu vou te assessorar de uma forma adequada, né? Num processo já que era contencioso. Então, assim, olha, eu acho que é muito importante. Eu comecei né? agora, viu? A gente estava falando do Pará, e eu tô tentando desenvolver agora um trabalho de tanto me falarem disso, de tanto me cobrarem isso, que eu achava que eu tinha o perfil e tal, de mentoria. Tô me reunindo agora às quartas-feiras com uma moça que é lá do Pará, de Santarém. Olha que legal! E aí tô fazendo um laboratório. Eu falei para ela, ó, primeira vez, tô fazendo tal. Até tem um curso na PUC Rio Grande do Sul que é sobre mentoria, sabe? Eu pretendo fazer. E é bacana, né? Ela vem lá, traz os casos dela lá. E esses dias eu estava fazendo uma orientação para ela lá num caso de acidente de trabalho, um evento morte. Né? O cara mexia com essas questões de provedor de internet lá numa cidade, foi no poste lá, tomou um choque e morreu. Né? Eu estava respondendo inicialmente lá até uma solicitação do Ministério Público do Trabalho, né? E você vê, né? Então, quando você fala, olha, experiência é aqui, experiência aqui você vai dar problema aqui, se você não se preparar ali, vai dar problema lá. Então, você cerca, às vezes,
E é importantíssimo, né? Para quem é aluno, por exemplo, de faculdade, que está, por exemplo, quintonista, que quer sair para já advogar, ou para aquele profissional que quer mudar de área, ou o cara que quer se qualificar e ser o melhor advogado, é fundamental isso. Pois é, né? Não, e isso faz toda a diferença, né? Faz toda a É. diferença. E, na verdade, acaba Enfim. sendo até uma forma de estudar, né? Que eu acabo tendo que até estudar para poder passar as orientações técnicas, né? E tudo mais. Legal, tem Não, sido bacana. quando você dá aula de alguma forma, você se vê obrigado a se atualizar. É muito legal, né? Sim. É isso, Então tá então. bom, um grande beijo, obrigado, viu, Ti? Tamo junto, querido. Fique com Beijo, Deus. tchau. Tchau, tchau.